E aqui tá frio. Letícia, de onde você fala? Me conta. Tô de Palmas, Paraná. Meu Deus do céu! Aí tá frio? Tá frio. Não, não tem jeito não. Palmas é Tá, um calor. mas no Paraná não, é no Paraná. Paraná, eu só sei que o Tocantins, verdade. Não, aí Aqui eu é não frio. sabia que tem outra cidade chamada Palmas. Muitas pessoas não sabem. Aí quando você fala Palmas, o cérebro desliga quando você falou Sim, Palmas, Paraná. E eu só fiquei no sim, Palmas. Aí já pensei no Tocantins. sim. Mas tá bem frio aqui. Né? Porque Uhum. Palmas no Tocantins é um calor. Eu fui lá uma vez, meu Deus do céu, parece que você tá no forno. É o oposto daqui. E aí é bem frio, né? Sim. Aí fica perto de Curitiba? Não muito, pouco longe, uns É mais 400 longe. quilômetros. É perto, não sei se você conhece Pato Branco, já ouviu falar? Francisco Beltrão. Eu conheço uma pessoa que é de Pato Branco. Perto, é próximo de Pato Branco. Ah, que legal. Ele é apaixonado. É um padre de uma paróquia que eu frequentava, Padre Uhum. Cláudio, o nome dele. Ele é de Pato Branco, mas ele é apaixonado por esse Pato Branco. Agora ele está morando em Curitiba, está mais perto de novo da cidade, né, de origem Uhum. dele. E Aí você é da onde? eu sou de Brasília, Nossa! longe. Estamos longe. Eu estou no meio de todo mundo, estou bem no É. centro, mas aqui depende do ano, da época faz mais chuva, mais sol, só que agora já era para estar secando, mas ainda está chovendo bastante. Eu estava até falando com a minha mãe ontem, eu falei, gente, está impressionante, porque abriu chovendo desse tanto, que aqui aí já começa a seca aí É, nesse tempo e vira uma seca daquelas aqui nessa época. verdade. Eu acho que esse ano vai mudar tudo, né? O tempo, porque com essa Vai. questão do coronavírus, a poluição diminuiu, deve ter diminuído o aquecimento global também. Então, eu acho que a gente vai ter Uhum. surpresa sobre o clima esse ano, né? Verdade. Acho que esse ano vai ser diferente. Vamos ver aí como é que Vai. vai ser, né? Uhum. Então tá jóia. Letícia, essa sessão que a gente vai ter, como eu já tinha explicado lá anteriormente, é dentro de um programa chamado Momento de Cura, que a intenção é levar mais um auxílio terapêutico mesmo para as mães de anjo também, né? Para poder expandir isso Sim. para mais pessoas. Então, como a gente já tinha combinado, lá a sessão está sendo gravada, tá bom? E aí isso vai ajudar outras mulheres também Uhum. a também terem um suporte, né? Porque a gente sabe que a maioria das Sim. mulheres sentem ser ajudadas vendo a experiência de outras pessoas, né? Então, nosso intuito É. poder, eu posso te ajudar mais diretamente e também indiretamente ajudar outras mulheres, tá? Então, é por aí que a gente vai. Uhum. Normalmente eu faço um processo completo, né, com as mães e tal, só que aí eu vou fazer a primeira sessão, como eu farei com qualquer outra, já a gente já sabendo que é esse encontro, não tem problema, mas faz parte da mesma forma que eu faço um trabalho completo, tá bom? É o ponto inicial Uhum. para a gente ter clareza, entender, e também já no caso começar a dar algumas diretrizes, dependendo do que você trouxer, para que já possa te ajudar também, tá bom? Então a gente vai bater um Uhum. papo, mas ao mesmo tempo a gente vai ter algumas orientações ou recomendações aí do que fizer sentido para você também ao longo do encontro, tá joia? Tá bom. Então tá joia. Me conta um pouquinho, faz um resumão da sua história, Letícia, aí de como que foi, de engravidar, assim, todo o processo que aconteceu com você. Faz um resumo aí para mim da sua história. Uhum. Tá, então, assim, eu tenho 26 anos, né? E só namoro, não sou casada. E aí, então, foi uma gravidez, no caso, não planejada, né? Eu parei de tomar anticoncepcional por um tratamento de enxaqueca e foi aí que acabei engravidando. Uhum. Foi uma surpresa para todo mundo, assim, mas logo já me acostumei com a ideia, amei a ideia. E eu sou professora de inglês e português. Então, ano passado eu trabalhava em 2 escolas, eu dava aula para aluno particular, então eu tinha uma vida bem tumultuada, assim. E meu namorado não mora na cidade, ele mora no interior, né? Então, eu tinha uma vida bem tumultuada. Acabei que eu continuei o mesmo ritmo de trabalho. Eu trabalho na parte do inglês com crianças de 2 aninhos há 6 anos numa escola, então eu precisava me abaixar o tempo todo, pegar eles no colo, né, ter todo aquele carinho que eles mereciam, né? Mas no meu caso eu não quis me privar mesmo, diminuir meu ritmo de trabalho.
E até porque eu tenho uma concepção que a minha família e pessoas diziam, por eu ter sido... Meus pais são separados, então eu fui muito mimada da minha família para suprir essa falta que eu tive ali. E aí todo mundo dizia, porque eu era tão mimada, quando eu engravidasse eu ia ser uma mãe muito fresca, que eu ia ser cheia de frescuras, que eu ia ter enjoo por tudo, que eu ia ter... Então, eu fiz mais para provar que eu não ia ser fresca. Então, eu acabei que todos os desejos que eu tive eu não falei para ninguém. Eu acabei... Engordei 13,5 quilos, né, em 5 meses. Então, tinha engordado muito, muito mesmo. Passei por um momento de enjoo que eu não podia sair da sala, porque eu não podia deixar os meus alunos sozinhos. Né? Então, eu não podia viver aquele enjoo, tinha que segurar aquele enjoo, porque eu não tinha como deixar eles sozinhos dentro da sala de aula. Então, foi uma gravidez, assim, cheia de privações minhas, que eu acabei me privando de fazer muita coisa. Né? Então, tudo isso, continuei no mesmo ritmo. As viagens de final de ano eu fiz todas como planejado, justamente para que ninguém falasse que é porque eu estava grávida que eu não ia fazer. Até fila de banco, quando eu fui em fila de banco, eu preferi enfrentar a fila, não pegar uma preferencial para que ninguém falasse que eu estava fazendo isso porque eu estava grávida, né? Então, fiz muito disso, né? E aí acabou que a culpa que eu levo hoje é por isso. Fica na cabeça, será que se eu tivesse me cuidado mais, ele estaria aqui comigo? Né? Então é uma culpa que eu ainda tô trabalhando com isso, né? Hoje faz 46 dias, né? Então ainda é recente. Já melhorei bastante, mas ainda carrego um pouco dessa culpa. Aí no dia 22 de fevereiro, no caso começou na sexta-feira, no dia 21 eu estava bem, fui dormir, tive uma cólica, parecia uma cólica menstrual, e foi intensificando as dores, assim. Você estava com 5 meses de gestação, né, filho? Isso, eu estava com 25 semanas. 25 semanas. Eu senti essa cólica, mas eu já tinha sentido essa cólica no dia do Natal. E não foi nada. Então, na minha cabeça, era mais uma coisa que não era nada. Aí, passei a noite inteira com cólica, não dormindo bem. Acordei, era por volta das 6 da manhã e tive um sangramento, mas bem pouquinho. Mas como eu me assustei, pedi pro meu namorado me levar no hospital. Aí cheguei lá, eles fizeram exames, eu tava com contrações, chamaram a doutora, ela fez o toque, eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Aí a minha cidade não tem UTI neonatal. E foi bem no final de semana de carnaval, né? Então não tinha médicos, só tinha a doutora era a única médica de plantão no hospital. Aí ela estava tentando conversar com o SAMU, ver se o SAMU tinha um médico para poder me encaminhar para Pato Branco, que seria a cidade mais próxima. O SAMU não tinha médico para poder me levar. O SAMU de Pato Branco levaria 1h30 para chegar em Palmas para vir me buscar. Ela não podia abandonar. Ela não podia abandonar o plantão dela no hospital para me acompanhar, porque já estava chegando outra gestante. Aí o SUS do município não disponibilizou médico para acompanhar no SAMU. E isso levou 1 hora até a doutora aflita tentando encontrar uma maneira. Quando ela foi fazer o toque novamente, eu já estava com 10 centímetros. Aí já não daria mais tempo de eu ir para outra cidade, já me encaminharam para a sala de cirurgia. Eu ia ter parto natural, parto normal. Quando a bolsa rompeu, porque o bebê já estava encaixadinho, mas quando a bolsa rompeu, ele virou. Aí não foi mais possível fazer um parto normal, foi preciso fazer uma cesárea. Aí fizeram a cesárea, o doutor pediatra, ele abandonou o plantão dele com 12 crianças que ele tinha para atender ali no hospital, ele abandonou e foi com meu filho no SAMU para outra cidade. O neném nasceu às 9h05, o Francisco nasceu às 9h05. Quando estavam chegando em Pato Branco, que era por volta das 11h30, ele teve uma parada cardiorrespiratória. E aí ele não conseguiu resistir, porque os aparelhos eram muito fortes para eles. Ele tinha 670 gramas, né? Então não teve o que fazer, né, no caso. Aí eu culpo o sistema, né, da minha cidade de não ter um recurso, não ter um médico disponível, não ter nada, sabe?
é uma angústia muito grande. E também de eu não saber, até então eu não sabia o que tinha acontecido, porque eu estava saudável, nunca senti dores, assim, nada, estava muito bem, o bebê estava bem, tudo certo. Aí a doutora falou que poderia ser incompetência cervical, que é o que ela achava que teria acontecido, mas ela mandou a placenta para uma biópsia. Aí veio, semana passada, o resultado da biópsia. Eu estava com uma infecção aguda na placenta, no líquido amniótico e por fora da placenta. E mais a incompetência cervical. Tinha incompetência mesmo, e aí deve ter facilitou a infecção, né? E aí estou na busca de saber, já fiz vários exames para saber qual foi a bactéria que gerou. Fiz vários exames, graças a Deus deu tudo negativo. Não tenho nada, mas fico no medo. Não sei o que foi que aconteceu, não sei se eu sei que não estou mais com a bactéria, né? Devido aos exames que eu fiz, mas não sei se vai voltar ou não. Então, todo aquele medo, aquela culpa, a insegurança, voltar ao trabalho agora, eu trabalho com crianças, né? Então, ver outras crianças e saber que o meu nunca vai chegar naquela idade, né? Então, é um processo bem doloroso, assim. É um processo... Envolve muitas emoções ao mesmo tempo, né, Letícia? Isso. Envolve ter que lidar com a perda, né, que tem, ter que ainda lidar com essa culpa que você ainda carrega, que a gente sabe que não é culpa sua, mas a culpa não fala isso, né? A culpa é engraçado que a gente às vezes tem um processo como se tivessem duas pessoas, né, dentro da gente. Uma que fala assim, não, você não é culpada, aquela parte racional, que sabe como é que é e tal, entende. E tem uma outra ali, não, mas eu sou culpada, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, então parece que é uma briga mesmo, né, que vai vindo dentro da mente. E, enfim, tem a culpa que você carrega com você, tem esse processo de, às vezes, de culpar o sistema mesmo, né, que foi incompetente no sentido de não ter a competência realmente de tirar o suporte que você precisava naquele momento, né? De uma forma geral, né? De não ter outro médico disponível, de não ter um UTI neonatal, enfim. Então, é muita emoção que vem à tona mesmo, né? É um tempo que precisa para realmente lidar com tudo isso que está acontecendo, porque é como se tivesse saído um monte, né? Você abriu o guarda-roupa, caiu tudo de uma vez, né? As roupas. Opa! Caiu as roupas todas de uma vez, e agora como é que faz para organizar tudo junto, e eu não sei nem o que eu boto primeiro no armário, né? É exatamente isso que sente, então é muito desafiante mesmo. O que você acha que é o mais difícil para você hoje? O que é o mais desafiante de tudo que é muito desafio, eu sei, mas o que é o mais complicado para você hoje? Acho que é a culpa. Até porque, como eu engordei muito, então eu fiquei muito frustrada, porque todo mundo da minha família, as pessoas chegavam e diziam, nossa, como você engordou? Nossa, você nunca vai voltar pro teu peso, você tá comendo demais, você tá comendo muita porcaria. E eu não comia muita porcaria. O diferencial foi que reclamaram, porque como eu não podia tomar café e nem chá, eu tomava muito chocolate quente. Então, foi o que as pessoas me criticavam, o tempo inteiro me chamando que eu tava gorda, isso. E eu coloquei na minha cabeça que eu tava muito gorda mesmo. Então eu chorava porque eu tava acima do peso. Então, daí eu pedia desculpa para ele não se sentir culpado, que não era culpa dele, né? Mas aí eu me sentia gorda. Parece que passei para ele um turbilhão de espinhas que surgiu no meu rosto, que ainda tô, que não saíram. Então também parece que eu passei para ele que ele estava me provocando tudo isso, sabe? Então já pedi perdão para ele se ele achou que ele não era amado, né? Mas que eu não o rejeitei em momento nenhum. Acho que é mais a culpa mesmo, que é o pior sentimento. Que piora tudo que tá... Todos os outros, né? Piora a perda, piora tudo. Se você pudesse ter um momento em que você pudesse falar assim, a gente quer lidar com isso, quer ter uma vida diferente, né? Tá melhor, tá mais bem emocionalmente mesmo. Se você pudesse ter um momento em que você pudesse representar, você estar melhor, de uma forma como você deseja, né? Como você merece também. Você pudesse tirar uma foto desse momento.
como é que seria essa foto? O que que representaria que você conseguiu superar essa culpa que você carrega, que você conseguiu se perdoar, né, pelo que aconteceu? Porque apesar de você não ter culpa, racionalmente falando, a gente precisa passar por um processo de auto-perdão, né, que é pra gente declarar pra gente que a gente não tem culpa, né, por causa daquela vozinha que fica brigando mesmo, né, de eu racionalmente sei, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que me diz, né, que eu tive culpa. Então, para você realmente liberar essa culpa, se você pudesse falar de um momento que iria representar isso, o que seria para você essa representação? Um momento que você pudesse realmente tirar uma foto e falar assim, estou bem, estou do jeito que eu gostaria de ficar. Mesmo que agora não pareça tão possível. Olha, não, talvez seria o meu voltar a conviver com outras crianças, né? Então, seria um momento que, como eu sou rodeada de crianças Sim. então eu amo crianças, né? Mas eu quero voltar a trabalhar porque eu não quero ficar em casa, mas eu tenho medo de encontrá-los, né? Porque eu sei que como eu tenho crianças pequenas que eles ainda não medem as palavrinhas, né? Então eu tenho medo do que vou ouvir deles, né? Eu tenho medo do Dia das Mães que está chegando, eu vou ter que trabalhar com crianças o Dia das Mães, né? E aí como uma mãe de anjo vai se sentir Vai lidar trabalhando? com isso. Então, acho que o momento assim que eu poderia dizer que eu estaria bem é voltando a trabalhar, né? Então, voltando a fazer o que eu sempre fiz, o que eu mais gosto de fazer. Como é que tá aí essa questão agora, até pela quarentena, as aulas, eu não sei se você teve algum atestado, alguma coisa assim, de como que estão essas aulas agora, nesse momento aí, na sua cidade? Está tudo paralisado, né? No caso, até final de abril não volta nada. Já, aqui na cidade já foi decretado. As aulas estão sendo online em uma escola e a outra escola adiantou as férias de final de ano. Né? Então, janeiro, final de dezembro, janeiro terá aula normal, Entendi, porque porque agora as está sendo férias já adiantado. estão. Entendi, aí fizeram essa troca. E aí essas férias vão até quando? Agora vai até final de abril. Ah, tá. Maio, no caso, já. A Maio vão princípio ver, né? volta. Se volta. Mas aí eu já conversei, já queria adiantar, porque eu peguei a licença maternidade dos 4 meses, né? Mas eu gostaria de voltar antes, trabalhar. Né? Então, talvez eu consiga voltar a trabalhar depois do Dia das Mães, né? Talvez eu nem passe pelo Dia das Mães na escola, no caso. Sim. Por que você quer voltar a trabalhar logo? O que é uma ideia de você querer voltar a trabalhar? Acho que para distrair, né? Eu estou lendo bastante livros, né? Então, minha mãe disse que eu estou comendo os livros, porque em 45 dias eu já li 5 livros, né? E séries, e procurando ajuda. Eu fico nos instas que, né, que me ajudam muito, as pessoas, conversando com várias pessoas. Né? Como você diz, uma mãe sempre ajuda a outra, né? E é bem isso. Eu me sinto muito ajudada, vendo muitas mães, né? Vendo pessoas como você que ajudam outras mães, né? Comprei um livro, né, Até Breve José, estou muito ansiosa para chegar, que também é a história de uma mãe, né, que perdeu um filho, né? Eu estou ansiosa, então eu estou buscando muito, só que eu ainda acho que minha cabeça precisa ocupar mais, sabe? Entendi. O não pensar em bobeira, né? Entendi. É legal ter essa ideia, eu estou te perguntando, porque é muito interessante assim, a gente precisa aprender um equilíbrio e ele não é fácil de a gente achar o nosso equilíbrio porque cada pessoa tem o seu, não tem uma regra que fale faça isso 10 vezes e isso 10 vezes que você vai estar no equilíbrio, né? Cada um tem seu equilíbrio. É muito interessante você buscar o equilíbrio entre o distrair a mente, a gente precisa ocupar a mente com outras coisas, até para a gente ir mudando um pouco, né? Não só naquela tristeza, e ao mesmo tempo também se permitir viver aquela dor, né? Porque a gente precisa elaborar tudo isso que a gente viveu para que isso não se torne um peso para frente, né? Eu até conversei com uma. Depois, se você quiser, você dá uma olhada no meu canal no YouTube. Foi ao ar domingo agora, eu acho que é o último vídeo que tá lá no YouTube. É uma mãe de arco-íris já, né? Ela teve. É parecido, mas é diferente. Ela teve a neném dela com 8 meses
ela teve uma doença chamada HELP Syndrome, e aí acabou que no final das contas é a mesma situação que tem, né? Independente da causa, mas ela também perdeu a filha dela, nasceu e não conseguiu sobreviver, né? O caso dela, ainda ela teve complicação, porque a HELP Syndrome parece eclâmpsia, né? Então ela teve que ficar uma semana internada no UTI, fazendo hemodiálise, então foi bem complicada a saúde da mãe também. E é interessante que ela falou que logo depois que ela voltou, né, que ela se recuperou fisicamente, ela começou a querer ocupar a cabeça dela de todas as formas. Então, ela começou a ocupar, e fazer faculdade, e trabalhando, e não sei o quê, então fazendo mil coisas. E aí ela teve o arco-íris dela 5 anos depois, né, a Clara, a terceira filha, no caso, que ela já tinha uma filha, aí perdeu a segunda, e a Clara foi a terceira filha dela. E foi não, né? E aí, aí depois da Clara, foi que ela teve uma depressão pós-parto e teve que ficar internada e tal, mas ela percebeu, né, depois de muito tempo, que ela tampar tudo que ela estava vivendo da segunda gestação fez com que também voltasse à tona depois, na terceira gestação, quando a filha dela nasceu e ela teve todos as situações, os desafios que uma mãe vai ter, né? Que qualquer mãe tem, enfim. E aí ela fala isso lá no vídeo, né? Ela fala que hoje ela percebe que ela deveria ter se tratado naquele momento, ela fez o melhor que ela poderia, né? Ela já conseguiu lidar com isso, não se culpa mais sobre essa situação, mas que ela fala, se eu puder dar um conselho, é importante que cada uma lide com aquilo emocionalmente para não só tampar o buraco como eu tampei, porque depois volta, né? E volta, às vezes, num momento que a gente está muito frágil, né? E aí, às vezes, pode ser pior. Então, vem esse equilíbrio, né? Entre eu preciso realmente recomeçar e fazendo coisas que eu gosto, até porque isso vai ajudar no emocional, mas sem estar buscando tampar o emocional, né? Sem estar buscando, tipo, tampar o sol com a peneira, né? Então, é meio complicado, porque a gente não tem uma balança, né? Se eu trabalhar 5 horas por dia e pensar não sei o que, 5 horas, vou estar no equilíbrio. Não tem, né? Mas é legal, eu tô falando isso só para você. É porque a gente corre esse risco realmente, né? De tentar tampar mesmo. E sentir dor é muito difícil, né, Letícia? E às vezes para você pode ser um fator complicador esse fato de você não querer demonstrar uma fraqueza, né? De demonstrar uma fragilidade. Que é o que já aconteceu, que você percebeu durante a gestação, né? Aí eu não vou pegar a fila preferencial, porque eu não quero dizer que eu tô fazendo isso porque eu tô grávida. Sendo que é um direito, né, legal seu, assim. Então, esse não querer demonstrar fragilidade pode ser a sua maior fragilidade. Então, seria legal a gente dar uma olhada só um pouquinho nisso, se você achar que pode ser um caso, da gente olhar um pouquinho mais isso hoje, para ver se te ajuda. Porque logo que eu perdi a Liz, a minha gravidez também não foi planejada. E aquele susto primeiro, né? Opa, travou? Voltou, né? Voltou. Aí, porque assim, eu falei, meu Deus, tô grávida, como é que é isso? Mas, tipo, você dá aquele desespero, assim, tipo, pra onde que eu vou agora, né? O que é que eu faço? E aí, logo depois, você, caramba, mas que bom, né? E vem aquele amor, realmente, apesar da gente não estar esperando, a gente já ama, né? E aí, quando eu perdi também, só que eu perdi com 9 semanas de gestação. E eu perdi, logo eu viajei, que eu já tinha uma viagem do trabalho para fazer, e aí foi quando veio o meu aniversário, foi tudo junto. E eu falando com uma amiga, né, ela falou assim, Carol, esse momento é o momento da gente aprender a ser fraca, que ela também já tinha perdido o filho dela, ela também era mãe de anjo, né, e aí ela sabia exatamente o que eu estava vivendo. E aí ela falou para mim, esse é o momento da gente aprender a ser fraca. Eu acho que foi um dos melhores conselhos que eu recebi na minha perda gestacional, porque até então, imagina, eu sou terapeuta, né? Já era terapeuta há muito tempo, então assim, a gente como terapeuta se cobra de estar sempre bem, porque eu estou ajudando outras pessoas a ficarem bem, como é que eu vou ficar mal, né? Sim. E aí na hora que eu escutei aquilo ali dela, lá em São Paulo, eu estava em São Paulo nesse dia, parece que eu me toquei que eu tenho esse direito de ser fraca, né? Eu tenho esse direito de chorar, de me desesperar, que seja, né? Pô, tô passando por uma dor que é real, né? Eu perdi meu filho, né? Se você pega uma mãe que perdeu o seu filho e morreu com 20 anos, você vai falar, não, seja forte, finge que nada tá acontecendo? Não, né? Não, calma, né? É natural que você passe por um processo de luto. E nós, mães de anjo, também. A gente não perdeu um celular,
A gente não perdeu, sei lá, uma casa, que seja. A gente perdeu o nosso filho. Então, é a mesma coisa, né? Assim, o equivalente a uma mãe perder o filho com quantos anos seja. Então, quando eu escutei isso de a gente precisa aprender a ser fraca, eu falei, Lu, você tem razão. Luciana, o nome dela. Eu falei assim, você tem razão. A gente realmente precisa aprender a ser fraca, né? A se deixar chorar, a se deixar cuidar muitas vezes, né? Porque a gente vai precisar de um colo para cuidar mesmo, de uma pessoa para amparar e tal. Mas aprender esse equilíbrio mesmo, né? Entre eu vou ter horas que eu vou chorar, 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 e outras horas em que não vai ser que eu vou, depois de chorar, me reerguer e vamos então agora administrar isso aqui e fazer melhor, né? Então, esse equilíbrio que a gente vai buscando. E é legal você já ter percebido, assim, interessante essas dificuldades que você vai encontrar, não sei se você já escutou as pessoas falando, se você já lidou com isso. Eu, logo que eu perdi também, eu não aguentava ver uma mulher grávida, era um chororô. Eu vi uma grávida, era um chororô, era um chororô. Aí eu via criança, eu ficava, meu Deus, e meu filho, como é que minha filha, como é que estaria, e meu Deus do céu, e aquele chororô, né? Até que hoje eu já consigo ver outras grávidas e ficar. A minha prima, uma das minhas melhores amigas, foi me contar que estava grávida. E aí eu ainda tava, na hora que ela eu tava bem, aí quando ela me contou que tava grávida, eu não sabia mais o que é que eu sentia. Era alegria por ela estar grávida, claro que eu fiquei feliz, mas eu ficava chorando e tentando não mostrar pra ela que eu tava chorando, porque eu tenho o celular, né? Porque eu, não vou falar que eu tô chorando que ela tá grávida, né? Assim, mas eu ao mesmo tempo naquele, por que eu também não estou, né? Então é muita emoção que vem à tona, e aí a gente vai aprendendo a olhar para aquilo de uma forma de, primeira coisa, aceitar, né? Aceitar. Então, quando eu comecei a chorar por causa dela, conversei com ela, eu não queria demonstrar para ela que eu estava chorando para não ficar ruim para ela, mas desliguei o telefone e fui viver aquele sentimento que para mim era importante, né? De, pô, o que está acontecendo comigo agora? De que dor que é, né? Porque vem aquele tanto de coisa ao mesmo tempo, né? Então, é esse equilíbrio mesmo que a gente vai tendo que aprender ao longo da vida de quanto que eu deixo essa dor vir e o quanto que eu também vou resolver, né? Então, é muito interessante isso. E eu acho que eu vou dar o mesmo conselho que a Lu me deu, que é, né, o momento de aprender a ser fraca agora, e a gente principalmente, eu também fui muito mimada, né? E também fui muito, a gente quer mostrar, não, né, eu dou conta, mas tem horas que a gente não precisa realmente dar conta, né? Tem horas que o fardo é tão grande que o melhor que a gente pode fazer é realmente não dar conta, né? E a hora que a gente perde um filho realmente é uma hora que a gente não tem obrigação de dar conta, né? A gente precisa viver realmente aquilo ali para que se seja bem resolvido e depois a gente possa passar de fato com a próxima fase, né? Que seja um outro filho, que seja um trabalho, que seja, enfim, que a gente resolver para a nossa vida, né? Então, isso é um pouco da minha experiência, mas vamos voltar para você. Compartilhando. Quando eu vou fazer essa sessão, Letícia, normalmente eu uso uma ferramenta que eu chamo não, né? Que é chamada Theta Healing, que eu sou terapeuta, que a gente busca entrar bem no emocional mesmo para ver por que a gente está sentindo aquilo. Então, Theta Healing é uma ferramenta de autoconhecimento muito forte, em que a gente vai buscar entender essas emoções que estão falando muito alto, porque voltando naquilo que eu falei no começo, você tem um processo de racional de você sabe que você não foi culpada, mas você tem um processo emocional que te diz que você foi culpada, entende? Então, o que o Theta Healing, a ferramenta é para quê? Para a gente entrar no emocional, entender por que o seu emocional está programado, digamos assim, para trazer essa culpa para você, para trabalhar ali no emocional para liberar isso, entendeu? Porque não é um processo racional, é um processo emocional. Porque se fosse só racional, eu vou falar, não sou culpada, eu tive uma insuficiência cervical, isso não é culpa minha, ok. Acabou, né? Então, seria sempre desse jeito, só que não é, porque quem manda na gente, né, quem manda em tudo, são as nossas emoções. E aí, com essa ferramenta, a gente consegue chegar lá nessa emoção, entender o que ela está trazendo, porque por mais complicado que isso pareça, toda emoção serve para alguma coisa pra gente. Então, de alguma forma, essa culpa te serve para alguma coisa. E a gente vai buscar descobrir para que essa culpa está servindo, para que você não precise mais dessa culpa, entende? Todas as nossas emoções, tudo que você sente, Letícia, é para te proteger.
de alguma forma, o seu subconsciente acredita que aquilo está te protegendo. Então, se você sente culpa, de alguma forma que a gente ainda não sabe qual é, essa culpa te protege de alguma coisa. Se você sente medo, esse medo te protege de alguma coisa. Se você sente raiva, essa raiva te protege de alguma coisa. E quando você for fazer todo esse processo de a própria busca por trabalhar, ocupar a cabeça, né? Uma emoção de não quero fazer alguma coisa. Isso te protege de alguma coisa. Nesse caso é mais claro pra gente que protege da dor de ter que encarar tudo que aconteceu, né? Então, a proteção. Que pode virar uma bomba, pode virar uma panela de pressão, mas naquele momento é a forma como o seu organismo tende a te proteger daquela dor, né? Porque ele entende assim, dor é ruim. Então, não quero sentir dor, não quero sofrer, então vou arrumar alguma coisa. E nesse momento é voltar a trabalhar, fazer mil uma coisa, parece que tampa, né? Mas aí fica lá. Então, o que é o processo que a gente precisa fazer? Eu faço através do Theta Healing, e que a gente pode buscar fazer por qualquer ferramenta que seja, mas é olhar para a emoção, entender o que aquela emoção está me trazendo, do que ela está protegendo, de onde que ela veio, para eu equilibrar aquilo ali, para eu não precisar mais daquilo ali naquele momento, entende? Ou saber administrar. Então, por exemplo, a culpa está me servindo para alguma coisa. Por exemplo, vou pegar um que é mais claro, né? Esse assim, tenho que ser forte, né? Então, esse vontade de ser forte está te protegendo de escutar que você é fraca, que você é mimada, que, sei lá, talvez você não saiba fazer as coisas, não sei o que mais que desenrolou a partir disso, mas o ser mimado normalmente tem um tom muito negativo por trás, né? De que é uma pessoa realmente incompetente, uma pessoa insegura, uma pessoa que depende dos outros para tudo. Normalmente o mimado traz essa carga, né? Aí a gente fala assim, não aceito que falem isso, vou mostrar que eu sou o contrário. E aí eu fico tentando apagar aquilo ali. Só que, então é uma proteção. Só que às vezes esse eu tenho que ser forte, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, me traz alguns outros problemas também. Então a gente vai, a partir do momento que eu lido, mas será que eu sou insegura mesmo? Ou será que só estão dizendo de mim? Ou será que eu estou me sentindo insegura? Como é que eu posso trabalhar essa insegurança em mim para que eu não seja mais insegura? Eu não seja mais insegura. Porque na hora que eu me sentir segura, se os outros falarem que eu sou insegura, eu não estou nem aí porque eu sei que eu não sou. Entende? É igual se eu sou muito magra, eu sou bem magra. Se me falarem que eu sou gorda, isso nunca vai me atingir, porque eu sei que eu sou magra. Entende? Então, se eu sou segura e alguém fala que eu sou insegura, eu falo assim, acho que essa pessoa que é insegura. Por exemplo, porque eu sei que aquilo, né, se alguém falasse, você é loira, eu falar, tipo, oi? Não dá pra ver? Eu sei que eu não sou loira, né? Então é a mesma coisa. Então, quando a gente vai trabalhando as emoções dentro da gente, é pra gente ter essa clareza mesmo do que a gente é o que não é, porque às vezes eu sou fraca com algumas coisas, sou, mas eu entendo aonde eu sou fraca. E aí eu sei que eu posso lidar com isso. Então, eu não. Se a pessoa me chama assim, você é fraca para tal coisa, aí eu sou fraca mesmo. Mas, em vez de eu ficar com raiva da pessoa, eu vou trabalhar aquilo ali para que eu não seja mais assim, e não para mostrar para a pessoa, né? Mas se aquilo está me atrapalhando de alguma forma, eu posso melhorar para eu ficar melhor. Né? Então eu era muito insegura. Eu entrei para essa área de terapia porque eu já tive ansiedade muito grave, eu já tive depressão, a ponto de pensar em suicídio, entende? Então realmente isso era coisas que atrapalhavam mesmo a minha vida. E aí à medida que eu resolvi ficar bem para mim, então eu comecei a usar ferramentas, a trabalhar, enfim, eu comecei a gostar dessa área de desenvolvimento pessoal e peguei para isso. Eu já era da saúde, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, mas aí eu resolvi mudar de área. Mas aí eu me sentindo bem, eu não ligo do que os outros falam, deixam de falar, entende? Porque eu estou bem. E aí eu aproveito as oportunidades, igual quando, né, eu perdi a Liz. Foi muito sofrido, foi, acho que, a maior dor que eu já senti na minha vida. Só que não foi o maior sofrimento. Olha que coisa mais louca. Porque eu já estava bem comigo. Olha como é louco, né? Porque dor não necessariamente precisa gerar sofrimento. Eu tive um namorado que morreu há 11 anos agora. Fiz 11 anos agora em fevereiro. Quando ele morreu, assim, foi muito sofrimento. Eu passei muitos anos para conseguir me recuperar. Só que a dor que eu sofri pela perda da Alice foi muito pior, tipo, milhões de vezes pior, só que eu sofri bem menos. Por quê? Porque eu já estava com essas outras coisas equilibradas dentro de mim, entende? Sim.
Então, é aí que a gente vai buscando chegar. O que a gente vai buscar chegar para você? Que dói. Eu ainda sinto, às vezes, dor pela perda dali? Sinto. Sinto saudade? Sinto. De vez em quando eu choro? Choro. Só que já não é mais aquele sofrimento, entende? Então, eu já consegui passar para outra etapa de que, quando eu penso nela, eu agradeço. Hoje mesmo eu estava arrumando umas coisas no meu quarto, peguei as minhas ecografias, né? E aí eu fiquei olhando para ela lá na minha barriguinha, daquele tamanhozinho, e ao invés de chorar, eu fiquei feliz por ter tido a chance de ter ela dentro de mim. Entende? Então a gente vai chegando nesse ponto, que vai ser o ponto que você vai chegar quando você tiver com as suas crianças, né, que você tanto ama, né, seus alunos lá, de você olhar e pensar, poxa, ok, o Francisco, né? Francisco não está aqui, mas eu estou feliz porque ele veio para mim, né? E eu posso, sei lá, brincar e me divertir com outras crianças, quem sabe até aproveitar mais essas crianças, pela perda mesmo do Francisco, né? Que a gente precisava disso, mas a gente tem que aprender a tirar as coisas boas do que veio, né? Hoje eu vejo que eu aproveito muito mais a minha sobrinha do que antes, porque eu olho e falo, poxa, a gente nunca sabe que dia que a gente pode perder, né? E assim para qualquer pessoa. Então a gente começa a ter um novo olhar sobre a vida, né? Então, que bom que a Alice veio, que bom que o Francisco veio. Foi ruim que partiu? Foi. Só que eu posso olhar o amor acima da dor que deixou, né, a ausência dele. Então, é o que a gente vai aprendendo aí, que a gente quer, né? Então, com essa ferramenta, como eu te falei, a gente vai entrar dentro analisar esse subconsciente para ver o que hoje vai trazer à tona, não é uma coisa que a gente resolve tudo de uma vez, por isso que quando eu vou fazer o trabalho completo, a gente vai fazer sessão por sessão, né? Porque a gente tem que ir, tipo um quebra-cabeça, né? Pecinha por pecinha. Mas já tem coisas que podem ser tratadas agora, e aí a gente vai, se você autorizar, né, se você quiser e fizer sentido para você, olhar para isso agora, para a gente já começar a liberar, para esse rio começar a fluir, para você chegar mais rápido nessa foto aí de tirar, né? Eu já imaginei uma selfie, você com as suas crianças lá dando aula. Falei, nossa, tirar selfie aqui, sei lá, fazendo um trabalho legal, tudo colorido, pintado, sei lá, cortando alguma coisa, enfim. Mas que essa foto possa chegar e você realmente está bem, né? Não só tampando o sol com a peneira, mas de verdade bem, né? Realmente aproveitando. O que você acha dessa ideia? Faz sentido para você? Você quer? Sim. Então tá bom. O Theta Healing, Letícia, é uma ferramenta que a gente vai buscar chegar no seu emocional. Então, para isso, a gente faz uma pequena meditação antes e o ideal é que você esteja sempre de olhos fechados, justamente para deixar o emocional vir. E quando a gente abre os olhos, a gente começa a querer buscar, né, uma referência, uma razão, alguma coisa. Então, se você está bem com isso, eu vou conduzir uma meditaçãozinha curta com você. E aí a gente vai começar a conversar. Eu e você vamos estar de olho fechado. Porque é para deixar vir mesmo. E aí, quando você for vir, você vai perceber que vão vir coisas que você está sentindo. Não precisa racionalizar, tá? Deixar vir, porque o que a gente quer justamente o subconsciente. A gente não quer a razão. A razão a gente já sabe como é que funciona, tá? E aí eu vou te explicando passo a passo como é que vai ser cada etapa que a gente for vivendo dentro da ferramenta, eu vou te explicando o que precisa ser feito, tá? Pode ser para você? Pode. Então tá bom. Você tá bem sentada, confortável aí do jeito que você Sim, tô na cama. Ótimo, então tá jóia. Então eu vou conduzir a meditação e depois vou te explicando o que a gente vai fazendo, tá bom? E aí, se você já ficar à vontade, você pode fechar os seus olhos. Eu vou ficar de olho fechado também a maior parte do tempo, tá, Letícia? Então, começa só a prestar atenção na sua respiração. Sente o ar entrando, o ar saindo. Sem precisar controlar. É só você perceber a sua respiração. Vai deixando o seu corpo tomar conta, seu corpo sabe o que ele precisa nesse momento, deixa seu próprio ritmo. Vai simplesmente sentindo o ar entrando, o ar saindo. Quando vier pensamento, outros tipos de pensamentos, é só você voltar para a sua respiração. E vai deixando o seu corpo mesmo controlado.
E agora, Letícia, a gente vai conversar um pouco de olho fechado. E você vai deixando vir os sentimentos que vierem, vou fazer minhas perguntas, você vai falando o que vem para você, tá bom? Olhando para tudo isso que aconteceu, toda a sua história, tudo que você passou, o que você acha que hoje é o mais importante de carregar essa culpa? Qual que é a culpa, na verdade, exatamente que você sente hoje? Culpa de quê? Antes de tudo, qual é a culpa? Preocupada por o quê? Olha, acho que eu me culpo pelas coisas que eu falei, né, em relação a não estar me sentindo bem com o meu corpo, ter me privado de algumas coisas, a culpa por ter trabalhado tanto. Eu fiz uma viagem um pouco longa, 12 horas de ônibus, que eu era regente dos formandos do terceirão, de um dos colégios que eu trabalho. E aí a doutora não queria que eu fosse, porque era arriscado, e eu fui porque eu tinha assumido um compromisso e eu queria dar o meu melhor, porque eu sempre fui muito perfeccionista. Então eu me culpo pelas atitudes que eu tomei, que não sei, parece que é como se ele tivesse se sentido rejeitado, e eu sei que não, talvez não tenha nada a ver, mas é um sentimento de culpa que se eu tivesse tomado atitudes diferentes, se eu tivesse me cuidado mais, ele estaria aqui. É um sentimento assim. Se você tivesse se cuidado mais, tivesse descansado mais, talvez seguido essa orientação inicial que a médica não tivesse, como se isso pudesse fazer com que o conflito estivesse aqui ainda, né? Isso. Qual que é o pior disso tudo, Letícia? O que é o mais difícil disso tudo? O que causa mais sofrimento disso tudo? Olha, acho que é a culpa de não ter me cuidado mesmo, porque das escolas que eu tô trabalhando já faz algum tempo que eu não tô assim tão contente em estar lá. Então eu dei o meu máximo por um lugar que talvez não estivesse me valorizando tanto e não dei o meu máximo pro meu filho, né? Então acho que é um dos sentimentos que pesa bastante. E esse dar o seu máximo para o seu filho passa por cuidar de você também, né? Sim. É isso que você fala de o Uhum. cuidado para a escola, por exemplo, mas não deu isso para você. Isso. Lembra aí, Letícia, de quando foi a primeira vez? Provavelmente isso vai vir de antes da gestação, tá? Já deve ser algo que já aconteceu talvez na sua adolescência, na sua infância, ou na sua fase adulta. Primeira vez que você lembra que você teve essa sensação de não estar se cuidando direito. Você poderia ter se cuidado mais ou melhor. A mais antiga aí que você consegue lembrar, desse que vem na sua mente. Olha, eu acho que vem desde a minha infância, porque eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa, então a minha mãe sempre me cobrando que eu não me arrumava, que não cuidava realmente de mim. Então, acho que eu sempre fui cuidar dos outros, deixar os outros felizes, às vezes não fazer algo que me deixava feliz para poder agradar outras pessoas, né? Então, acho que vem lá da infância, desde a minha aparência física, que um dos exemplos é que eu sempre quis cortar o cabelo curto, eu sempre tive um cabelo muito longo. Com tudo isso que aconteceu, a primeira mudança que eu fiz foi atorar o cabelo, né? Então, cortei o cabelo, que foi como se eu estivesse me libertando daquilo que sempre me prendeu, né? Então, foi uma das coisas que eu fiz assim. Eu sempre pensei no outro e não pensei em mim. Pensei no que o outro ia falar de mim e não no que eu queria, né? Então, acho que vem da infância esse sentimento, assim. Lembra de alguma vez aí na sua infância que você percebeu isso, assim, que você estava cuidando mais de outro, qualquer que seja o outro, do que de você? Lembra de alguma situação específica que isso aconteceu? Não precisa falar qual é, só lembra dessa situação.
Você já conseguiu lembrar de algum específico? Já. E me vai lembrando quais são os sentimentos que você teve, as emoções que vieram naquele momento, frases, vocês vieram frases para você, frases, emoções, sentimentos. Me fala o que você sentia naquela situação. Olha, é uma situação complicada, porque foi a separação dos meus pais, que os dois entraram em depressão. A minha mãe tentou suicídio 2 vezes. Eu estava saindo da infância para a adolescência e eu tive uma missão de ser a mãe dos meus pais, né? Então, é um sentimento que me pesa muito pelo fato de eu ter que ser uma adulta quando eu não era uma adulta, né? Então, é um sentimento que eu carrego já há muito tempo, e acho que um dos sentimentos que pesa muito, assim, na minha vida é isso, né? Que eu acabei com a minha infância, porque eu precisei ser forte, fingir de forte, chorar escondida, porque eles precisavam de mim. Se eu não tivesse forte, eles não estariam fortes, porque eu era filha única. Então, os dois só tinham a mim, e eu precisava dar esse apoio a eles, né? Então, acho que é o que mais me marca é esse momento. Você estava com quantos anos ali? 11. Então, os sentimentos que você tinha, né? Talvez os pensamentos: eu preciso ser forte, eu preciso cuidar dos meus pais, eu sou responsável pelos meus pais. Isso. Veio mais alguma coisa que você lembra que você pensava naquela época? Olha, acho que foi isso que desencadeou tudo, porque aí, a partir daí, eu me tornei uma outra pessoa. Todas as minhas, no meu tempo escolar, eu sempre fui, a partir daí, mais dedicada ainda, sempre tinha que ser a melhor aluna, sempre tinha que ser representando a turma para ajudar os outros, para organizar tudo, para organizar a formatura. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista com tudo. Então, eu acho que mas tudo desencadeou dali, começou ali, quando todo mundo exigiu que eu fosse forte, porque eles precisavam de mim. E o fato de que a separação dos meus pais foi um momento bem conturbado, foi uma coisa bem difícil. Eu morei com a minha avó um tempo, eu ajudei, de certa forma, a contribuir para que a minha mãe não cometesse suicídio, né? Foi graças a mim que ela não cometeu. Meu pai teve uma situação que, mesmo foi por uma coisa do destino, que eu acabei também contribuindo para que ele não sofresse algo que ia provocar a morte dele. Então, eu fui um pivô, no caso, naquele momento, um anjo que ajudei o meu pai e ajudei a minha mãe em momentos que talvez eles não estariam mais aqui, né? Então, isso, acho que tudo vem daí, pesa muito daí, né? Como é que a sua gestação impactou seu relacionamento com seu pai e com sua mãe? Como é que foi? Olha, a minha mãe, eu digo que ela cuidou mais do Francisco do que eu mesma, porque era o tempo todo ela fazendo eu comer comida saudável, pedindo para eu descansar, fazendo uma massagem quando eu chegava do trabalho. Então foi um anjo. Até como os meus pais são separados, já veio um tempo que eu me afastei um pouco do meu pai, porque ele trabalha, ele é político. Então a gente acabou, a vida afastou um pouco a gente, mesmo a gente se vê com frequência, mas por causa do tempo, que ele trabalha muito, eu trabalho muito, e acaba que a gente se afastou um pouco. E eu acho assim que eu fiquei um pouco magoada com ele, porque todo mundo disputava para ir comigo nas consultas, né, para ver o Francisco, porque ele era e é um serzinho muito amado por todo mundo. E o meu pai, eu convidei, ele nunca foi, né? Ele nunca teve tempo, só trabalhando, trabalhando. E aí, quando o Francisco faleceu, o meu pai entrou em choque. Ele foi, acho que a pessoa, assim, que no velório do Francisco foi a pessoa, assim, que mais chocou todo mundo, porque eu acho que ele não fala, mas ele deve ter sentido um sentimento de culpa, porque ele não foi um pai tão presente na minha gestação, ele não foi um avô presente,
Então acho que ele carrega um pouco dessa culpa. Hoje ele tá tentando ser um pouco mais presente. Mas mesmo assim, não sei se a culpa ele ainda carrega ou não, no caso. Eu vou falar umas frases, Letícia, e você vai me falar quanto que você se identifica com essas frases de 0 a 10, sendo que 0 você não se identifica nada, 10 você se identifica completamente, 5 é o meio, coloca número aí. E Tá. lembra que esse processo não é um processo racional, você não tem que racionalizar esse número. Você vai, quando eu falar a frase, você vai repetir a mesma frase que eu falei, e vai vir, você vai sentir um número, como se tivesse um número dentro de você. 5, 6, 10, 1, não interessa qual seja o número. Você me fala esse número que vier. Não precisa racionalizar se está certo, se está errado, se devia ser, se não devia ser, tá? É só o que vier para dentro de você, tá? Tá bom. Eu sou responsável pelos meus pais. Repete a frase e fala o número. Eu sou responsável pelos meus pais. Acho que hoje, 9. Eu sou responsável pela vida dos meus pais. Eu sou responsável pela vida dos meus pais. 10. Eu preciso carregar minha família nos ombros. Como? Se puder repetir? Eu preciso carregar a minha família nos ombros. Eu preciso carregar minha família nos ombros. Eu tô passando por um momento com a minha mãe bem tenso sobre isso, então 10. Eu sou responsável pela morte do meu filho. Eu sou responsável pela morte do meu filho. Acho que 7. Eu preciso ser diferente para ajudar os outros. Como? Eu preciso ser diferente para ajudar os outros. Eu preciso ser diferente para ajudar os outros. 8. Eu prefiro cuidar dos outros do que cuidar de mim. Eu preciso cuidar dos outros do que cuidar de mim. 9. É errado cuidar de mim. É errado cuidar de mim. 8. Eu mereço cuidar de mim. Eu mereço cuidar de mim. Eu mereço. 10. Eu vou começar a usar algumas ferramentas da técnica agora, Letícia. Eu vou te explicando passo a passo, tá bom? Que a gente vai. Tá. Uma das coisas que a gente acredita muito é que a gente sempre pode. A gente não consegue mudar o que aconteceu. A gente consegue mudar a forma como a gente olha o que aconteceu com a gente. E uma das formas que a gente tem de mudar isso, duas formas que eu vou propor para a gente usar agora. A primeira é quando a gente olha as coisas com amor, que a gente derrama amor, amor incondicional, amor do Criador, amor de Deus, amor que vem, né, direto da fonte mais importante de tudo que é. A gente consegue derramar esse amor no nosso passado, em toda a nossa história. Então, eu vou te fazer uma pergunta e aí você me responde com sim ou não. Se você me dizer sim, eu vou usar essa ferramenta depois, tá? E aí eu vou ficar um pouquinho em silêncio. Se você achar que não é confortável, você pode dizer não, tá? Eu quero saber se você me autoriza, Letícia, a enviar amor, esse amor incondicional para você desde o momento da sua fecundação, você foi fecundada lá no ventre do sonho, durante toda a sua gestação, infância, adolescência, fase adulta até o dia de hoje. Você me permite derramar esse amor incondicional, esse amor incondicional para você durante todo esse período? Você me permite? Sim. Você me autoriza
Letícia, a mandar para a luz de Deus todos os medos, traumas, choques que ficaram em você, especialmente por esse momento da separação dos seus pais, em que você teve que se tornar responsável pela vida deles, pelos momentos em que você, de alguma forma, ajudou a sua mãe, não cometeu suicídio. Também momentos anteriores que você tenha sentido que você era responsável pela vida dele, que você tinha a obrigação de cuidar da vida dele, tanto antes da separação quanto depois, que você se sentiu nessa obrigação, nesse dever, com esse peso, nessa missão, para que todos os medos, traumas e choques relacionados a esse momento fossem ser enviados para a luz de Deus, nessa federação? Sim. Okay. Com Teta Healing também, Letícia, a gente consegue colocar alguns programas. Porque às vezes tudo isso que eu estou te falando para você repetir essas frases é como se fossem programas que são instalados no seu cérebro. Como se você tivesse que ficar agindo dessa forma, né? Porque o programa faz com que a gente rode, assim como um computador, de uma determinada maneira. Faz sentido para você a gente começar a trocar esse sentimento, né? Esses pensamentos de eu sou responsável pela vida dos meus pais, eu preciso cuidar dos meus pais, eu tenho obrigação de cuidar dos meus pais. Se não fosse eu, meus pais estariam mortos. Eu preciso abrir mão de cuidar de mim para cuidar dos meus pais. É mais importante cuidar dos outros, cuidar dos meus pais e de outras pessoas do que cuidar de mim. Eu prefiro abrir mão de cuidar de mim para poder cuidar dos outros, para que a gente possa trocar todos esses pensamentos de eu sei o meu lugar na minha família, com meu pai e com a minha mãe. Eu sei como cuidar dos outros sem precisar me anular, sem precisar deixar de cuidar de mim. Eu sei como cuidar dos outros e cuidar de mim em equilíbrio, com tranquilidade, com leveza, sem precisar me condenar ou me negar. Faz sentido para você que a gente fizer todas essas trocas? Você me dá essa autorização? Sim. Ok. Vou ficar um pouquinho em silêncio quando eu faço o uso dessa troca, tá? Depois eu falo com vocês de novo. Que tem... Uma autorização, Letícia, para que você saiba a sensação de que você merece se cuidar, que você pode se cuidar, que você já sabe como se cuidar, que é justo, que é seguro, que você tem o direito de se cuidar. E também que você já sabe viver sem a sensação de que você precisa se anular, se negar para cuidar dos outros. Você já sabe viver sem a sensação de que os outros são mais importantes do que você, que o seu trabalho é mais importante que você. E você já sabe ter sempre essa sensação de que é mais importante olhar para os outros do que olhar para você. Isso não é autorização? Sim. Uma autorização para que você saiba o conceito mais elevado do que é amor, amor incondicional, amor próprio, autoestima, segurança, para que você saiba todos esses conceitos segundo a fonte mais elevada de tudo que é, segundo a autorização. Sim. Okay. Temos autorização para que você saiba a sensação de viver sem o peso e sem culpa pela separação dos seus pais, sem a sensação de que se você tivesse feito algo diferente, isso não teria acontecido, sem a sensação de que você poderia ter evitado isso, sem a sensação de que a responsabilidade foi sua por essa separação, e que a responsabilidade era sua também de cuidar dele.
Você sabe viver sem a sensação de carregar o peso ainda dessa separação das suas costas, sem a sensação de carregar esse peso de tudo que aconteceu durante todos esses dias como uma forma de proteção, como uma forma de fazer quem você é. Você sabe viver sem essa sensação. Essa sensação você não autoriza? Ok. Eu disse que tem autorização para que todos os pensamentos que sejam relacionados a eu estou preocupada pela morte de Francisco, preocupada pela perda do meu filho. Se eu tivesse feito diferente, tudo seria diferente. Se eu tivesse me cuidado mais nesse período aqui, eu me sinto culpada, eu sou errada, eu faço tudo errado, eu sou uma boa mesmo, eu devia ter me cuidado, eu devia ter feito diferente, eu devia ter descansado. Aplicar todos esses pensamentos, substituir esses pensamentos por pensamentos de amor, por pensamentos mais elevados, de eu me amo como eu sou, eu me aceito completamente. Eu sei como olhar para toda essa situação de uma perspectiva mais elevada. Eu sei como aprender o que eu tiver que aprender a partir dessa lição e superar e crescer sem culpa, sem condenação, sem auto-julgamento, sem me castigar, sem precisar carregar o peso disso tudo para o resto da minha vida. Tem essa autorização? Sim. Uma autorização que você traz a sensação de poder olhar para o seu filho com amor, com esperança, com alegria, que você já sabe como fazer isso, que é possível para você, que é seguro para você. Você pode se sentir bem fazendo isso. Você já sabe ver sem a sensação de que para demonstrar amor pelo seu filho, você precisa chorar e sofrer e carregar uma dor pesada para o resto da vida. Você já sabe ver sem a sensação de que você precisa se culpar e se condenar para que ele te perdoe, para que você se perdoe pelo que aconteceu. Tem essa autorização? Sim. Okay. Tem uma autorização que você saiba o que é o conceito mais elevado de perdão, auto-perdão, compaixão, amor próprio, autocuidado. Você já sabe o que são esses conceitos segundo a forma mais elevada e como praticar o auto-perdão, autoestima, amor próprio, autoconfiança da maneira maior e mais elevada. Como é que eu assim? Sim. E também que você já sabe a sensação de ter o direito de se cuidar, de ter o direito de ser quem você é, de ter o direito de merecer se colocar em primeiro lugar, com leveza, com tranquilidade, a sensação de que é esse autocuidado, essa autoestima, que vai fazer com que você também cuide e olhe melhor para os outros, sabendo do seu papel, sabendo do seu papel em cada situação que você vive. Sim. Okay. Agora, Letícia, você vai fazer um trabalho mental, você não vai precisar falar isso também externamente, tá? Com essa mentalidade que você tem hoje, com a pessoa que você já é hoje, imagina aquela Letícia lá com 11 anos, que estava passando por toda aquela situação, aquele problema com os pais, aquela agitação, aquela ressensibilidade, enfim. Imagina que aquela Letícia lá hoje está na sua frente, traz ela para você na sua mente e conversa com ela, diz que você ama, que você cuida dela, que ela está fazendo um bom papel, que ela tem direito de ser criança. Vê o que você vai sentindo falta, né?
que ela tenha vivido, ou que você quer falar para ela, demonstrar amor, dizer para ela que você está com ela, enfim. Deixa vir à tona o que você quer trazer para aquela Letícia lá. Eu vou ficar em silêncio, você pode usar o tempo que você precisar, você vai fazer isso na sua mente, quando você terminar, você me fala. Tá. Pronto. Como é que foi fazer isso? Foi bom. Agora traz você, Letícia, já na sua idade, agora, talvez, agora fevereiro, março, me traz uma imagem sua, frente, você já adulta mesmo. Olha para você, vê se você quer se falar algo por tudo isso que aconteceu, passar uma mensagem por isso mesmo, demonstrar o amor por você mesmo, compaixão, enfim. Ver o que você hoje tem necessidade de se falar, né? Depois disso tudo que você passou, todos os sentimentos, mensagem que hoje você pode trazer para si mesmo. Também é a mesma coisa, tá? Você faz isso mentalmente, você ficar em silêncio quando você terminar esse momento. Pronto. Agora, olhando para essa imagem que você trouxe de você mesmo, você vai falar mentalmente também, tá? Não sei se você mentalmente. Letícia, apesar de tudo que você fez, eu te perdoo. Falar em voz alta? Não, só para você mesmo, um pensamento. E você vê o que aconteceu depois e ele se. Pronto. O que aconteceu nesse momento? Você falou para você mesmo, Letícia, apesar de tudo que você fez, eu te perdoo. O que aconteceu na sua mente? Acho que deu um alívio. Pegou uma coisa leve, uma coisa positiva. Sim. Percebe como você está se sentindo, Letícia? Quais as sensações, como você está se sentindo agora? Como é que vai para você? Não te ouvi direito. Percebe agora como que você está se sentindo? As sensações que você tem no seu corpo, como é que você se sente agora? Como é que está isso agora para você? Acho que eu tô mais leve. Como se tivesse tirado um peso de cima de mim. Tá bem então, né? Tá tudo tranquilo para você nesse momento? Uhum. Tá vindo mais alguma coisa para você, Letícia, que você quer falar, que você lembrou? Enfim, tem mais alguma coisa para você ou tá em paz? Como é que tá? Acho que tô bem. Então, só a última coisa antes de a gente começar a voltar, tem uma autorização para que todos esses pensamentos, sentimentos, emoções, sensações sejam ancorados em você, no céu, no seu caminhar, no seu pensamento, para que tudo que a gente transformou agora já seja realidade. A partir de agora, a partir desse momento, nessa autorização, Sim.
Você prestar atenção na sua respiração de novo. Continua aí, continua saindo. Começa a sentir o ar que entra, o ar que sai. Não te ouvi. Vai prestando atenção na sua respiração. Só Tá. continua entrando, o ar saindo. Sem precisar controlar, só deixa o ar entrar e o ar sair. Vai sentindo aí a cama, se você está sentado, encostado, lembrando do quarto que você está, lembrando da nossa conversa, lembrando do ambiente em que você se encontra. Vai voltando devagarzinho, se quiser mexer um pouco as mãos, mexer um pouco os pés. E quando você ficar bem, você pode abrir os seus olhos. Como que foi aí essa experiência? Muito boa. É bem profundo, né? E é engraçado que eu vou diminuindo o tom da minha voz também, porque nós duas estamos na meditação, né? Então a minha voz também diminui, eu vou ficando relaxada também. Uhum. Então foi bom para você? O que você achou que foi mais... O que você achou que foi melhor e mais transformador para você? Eu acho que repetir as frases que você pediu para eu repetir, talvez foi algo que eu sempre quis falar para mim mesma, né? Mas não consegui. Mesmo que às vezes o número que eu coloquei foi um número alto, né? Em algumas coisas é em relação ao que eu sinto, mas não em relação ao que eu quero agora para minha vida, né? Então, Sim. Uhum. quando você falou que eu mereço me cuidar, eu coloquei 10, porque eu mereço. Eu não sei como fazer isso, mas que eu mereço, eu sei que eu mereço, né? Uhum. Então, eu diferenciei o que eu sinto do que eu sei que tenho que fazer, né? A partir de agora. Acho que foi muito bom repetir essas frases, né? Para eu mesma falando, para me poder me ouvir e ver como muitas coisas não eram culpa minhas, eu não, talvez exagerei, né? Tentei ser algo que não era para eu ser naquele momento, né? Talvez eu me cobrei demais. Foi esse sentimento, assim. Foi um processo de conscientização, né? É muito Sim. interessante isso, que a gente às vezes... até esse processo de tentar tampar mesmo, a gente fica tampando as vozinhas que estão dizendo o que a gente está sentindo. É como se a gente estivesse tampando o CD que está tocando dentro da gente, né? Ali está rodando uma música e eu tô, não quero isso aqui. Porque às vezes é complicado a gente olhar e falar assim, sei lá, eu sou responsável pela vida dos meus pais. É difícil isso, né? Assim, é um CD que a gente às vezes não quer escutar, né? Uma música que a gente às vezes não quer escutar, apesar da gente agir daquela forma, né? Então, é muito interessante esse processo de trazer para a consciência. O Theta Healing trabalha de duas formas, né? Então, primeiro ele traz para a consciência aquilo que está no subconsciente, aquilo que está mais guardado. Então, a gente traz a consciência. Isso já é um passo muito grande. Depois, eu vou trocar aqueles programas que não estão legais, que não estão compatíveis com a vida que eu quero, para programas que sejam mais compatíveis com o que eu quero. Então, a gente atua das duas formas, tanto trazendo para a consciência quanto mudando. Porque a gente não fala que tem programa certo nem errado, mas tem programa que vai me levar onde eu quero e tem programa que não vai me levar onde eu quero, né? Sim. Então, se eu ainda tenho esse programa de que eu preciso cuidar dos outros ao invés de me cuidar, mas se eu quero me cuidar, então esse programa está me atrapalhando. Então, eu preciso tirar esse programinha da minha mente e colocar um outro que vai me levar onde eu quero, né? Então, é por isso que a gente vai ajustando. Eu não quero mais sentir culpa pelo que aconteceu. Mas os programas que estavam rodando estavam te levando até o sentimento de culpa. Mas eu não quero mais isso. Então, eu preciso trocar os programas para que esse sentimento vá embora. Todos os sentimentos são consequências desses programas que rodam na nossa mente, entende? Então, por isso que a gente vai ajustando isso. O Theta Healing é uma ótima forma de a gente conseguir fazer esses ajustes assim. E eu gosto de complementar com mais eu vou falar detalhe, mas não é detalhe por ser menos importante, mas com uma palavra, mas enfim, com um outro processo. E a partir disso tudo que você viveu, que você foi percebendo a partir de você agora,
O que você pode fazer? Quando eu estou fazendo o tratamento completo, a gente se encontra toda semana, né? Então, eu sempre falo daqui para a semana que vem, que é tipo até a próxima sessão. O que você pode fazer até a próxima sessão? Até a semana que vem, para que você comece a colocar esses aprendizados, percepções que você teve em prática, em ação mesmo, né? O que você pode começar a fazer, algo que seja simples, que seja fácil e que tenha que vai ter um impacto para você na sua vida. O que você pode começar a fazer a partir de agora? Olha, acho que falar mais do que eu penso, né? Às vezes eu escondo muitas coisas, eu concordo com atitudes que eu não... Desde uma atitude simples de jantar fora, se eu não queria, eu ia, para não dizer não. Então, ó, começar a dizer não. Talvez essa semana dizer não porque eu não quero e expor o que eu quero, né? Então... Muito bom. Isso é uma forma de autocuidado muito importante, né? Imagina quando você fala assim, não quero isso, eu quero isso. Você está se cuidando, né? Porque à medida que você faz algo que você não quer, aquilo como se fosse uma agressão, né? Pô, não quero, mas vou fazer só por causa do outro, né? E às vezes existe uma terceira possibilidade, né? Ah, eu quero jantar em tal lugar. Não quero esse lugar. Quem sabe a gente consegue pensar um terceiro lugar que agrade as 2 pessoas, as 3 pessoas, ou quem quer que seja, né? Nesse momento. Sim. Então, isso é muito legal. Existe uma forma que a gente fala de comunicação, Letícia, que a gente chama de comunicação não violenta, que é a comunicação que a gente pode expressar aquilo que a gente está sentindo de uma forma não agressiva, digamos assim, que que a gente às vezes fala assim, por exemplo, vamos supor, seu namorado fez alguma coisa que você não gostou, você fala, você fez isso e blá blá blá, e a gente às vezes tende a falar dessa forma. Como que a comunicação não violenta ensina a gente? A gente fala assim, como eu me senti. Eu não estou botando a culpa no outro, eu estou me colocando, falando, expressando o que eu senti naquela situação. Então, vamos supor, eu me senti rejeitada na hora que você falou que não queria sair para almoçar comigo, entende? Em vez de eu falar assim, você não quer almoçar comigo, você não quer estar perto de mim, isso aqui, sabe? Então, essa forma da comunicação não violenta, ela é muito legal porque ela faz com que você entre primeiro em você. Às vezes é mais fácil a gente falar, você não quer almoçar comigo? Você é isso, você é aquilo, você não quer estar presente, né? Eu não sei se você passa por isso com seu namorado, mas assim, inventando uma situação. Então a gente às vezes quer acusar muitos outros. E aí a gente se separa do nosso sentimento e joga a culpa nos outros, né? Então a comunicação violenta, ela faz com que a gente entre em contato com a gente e também expresse aquilo de uma forma positiva, que não vai agredir. Então, se, por exemplo, ele não quis, você entendeu como ele não quis almoçar com você, por exemplo. Aí, o que isso me trouxe? Estou com um sentimento de rejeição, por exemplo. Então, eu vou falar, eu me senti rejeitada por você não poder almoçar comigo hoje. Entende? Você está expressando, você está falando como que você se sentiu, sem botar a culpa nele de falar que ele nunca, por exemplo, faz. E aí isso vai resolver, porque na hora que ele entender, ele vai poder se defender, ou ele, né, falar o que aconteceu na visão dele, ou ele vai entender que você está se sentindo rejeitado e vai ser interessante para você tá percebendo, eu me senti rejeitada, mas por que eu tô sentindo rejeitada? Entende? Então, a comunicação não violenta, ela é muito legal porque ela permite a gente se expressar, mas de uma forma positiva. Primeiro para mim e também para o outro, para não gerar briga, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito legal você usar isso, porque realmente é uma forma de cuidado muito grande, né? Quando você faz coisas que você não quer, isso soa como uma agressão, né? Eu preciso fazer o que o outro quer, mesmo que eu não queira. Então, o outro é mais importante ao ponto de eu ter que me submeter ao que ele quer, porque ele quer mesmo sem eu querer, né? Então, essa é uma forma de autocuidado muito legal. E essa expressão mesmo, né? Como é que você vai fazer isso quando alguém te falar para você fazer alguma coisa que você não quer fazer isso? Como é que você vai fazer? Você vai simplesmente falar? Você vai pensar? Como é que vai ser esse processo para você expressar esse não? Olha, não sei. Pensei em dizer não é da minha vontade, eu não vou. Isso só para você, tranquilo? Você vai conseguir falar? Vou tentar, né? Ótimo, excelente. Se você às vezes perceber que você não conseguiu, você busca uma próxima estratégia de como que você pode fazer isso, porque às vezes pode ser que seja fácil, pode ser que você simplesmente consiga falar não quero, e vai ser ótimo. E às vezes pode ser que você não consiga falar não e você perceba que você fez. Isso acontece também, a gente está no processo de aprendizado. Então, tá bom, não consegui falar não dessa vez. Como é que eu posso trabalhar isso para na próxima eu falar? Entende? Então,
legal, porque quando a gente vai buscando estratégias, antes da coisa acontecer, fica mais fácil quando aquilo acontece eu falar, entende? Então, às vezes pode ser, quando alguém te fizer um convite, você vai falar assim, eu quero mesmo, eu não quero. Ok, quero. Ah, então tá, vamos. Não quero. Não, não quero. Eu prefiro fazer outra coisa, prefiro não fazer nada, enfim. Entende? Então, Sim. você entra em contato com você primeiro, se percebe, e aí depois você dá a resposta, né? Talvez isso possa ser um passo. Em vez de só responder na lata, eu vou me perguntar primeiro, né? E aí você Sim. questiona, e aí depois você responde, né? Isso é muito legal. Essa é uma forma de autocuidado muito bonita, né? É o primeiro passo para mais autocuidado. Você já deu um primeiro passo de cortar aí o cabelo, né? Outro passo de já estar aqui hoje também, que é essa busca também, né? Então já são, na verdade, esse não é o primeiro, né? Esse é mais um passo. Então, realmente é isso. E valeu a pena estar aqui hoje? Como é que tá aí para você? Nossa, valeu muito a pena. Ai, dá É um um alívio. alívio poder falar com alguém. É uma das coisas também, os meus amigos se afastaram muito, então, quer dizer, eu não tive mais contato com nenhum amigo, né? Então, a única pessoa que eu tenho é a minha mãe, agora que é a pessoa que eu converso. Então, falei, eu não sei se os meus amigos se afastaram porque agora eu não faço mais parte do grupo deles e tudo mais, não sou uma pessoa feliz que vai agregar na vida deles, ou porque eles não sabem lidar comigo nesse momento. Que eu entendo que tem pessoas que preferem não falar do que falar coisas erradas, né? Então, não sei qual é o processo, né? Mas então, e eu acho que para mim falar é muito bom, né? Então, conversar é como a gente sempre lê. Falar do filho é melhor do que não falar. Então, eu quero que falem dele, né? Eu quero falar. E aí, né, no caso, eu só tenho a minha mãe, que é uma pessoa que também está sofrendo, né? Então, eu não tenho muito com quem conversar, né? Então, é por isso que eu converso com pessoas que eu nem conheço, né? Desconhecidos pela internet, com mães que sofreram. Eu tenho uma mãe que é da minha cidade, que eu não conheço ela soube o que aconteceu e me chamou, né? Para dar o depoimento dela, o que aconteceu com ela, para me dar apoio. Então, é uma coisa que eu, a partir de agora, ainda não estou muito bem, mas eu pretendo ajudar outras mães, né? Quando eu tiver melhor, a minha intenção é retribuir dessa maneira, né? Interessante, porque realmente a maioria das pessoas não sabem como lidar, né? A gente vê isso mesmo. Uma época eu fiquei meio magoada com isso também, depois que perceber. Aí essa mãe de anjo que eu mãe de anjo de arco-íris que eu te falei né, no começo, a Idelma, eu já conheço ela, eu já conhecia quando ela perdeu. E aí eu fiquei na verdade, depois que eu perdi, que eu me recuperei, eu comecei a olhar o tanto de gente que eu conheço que já é mãe de anjo também, né? Eu falei, caramba, eu não conseguia falar nada. Eu fingia que nada tinha acontecido, porque eu não sabia como lidar com aquilo, né? Eu me botei no lugar anterior, né? Eu falei, caraca, eu não sabia, você fala, você não fala, se a pessoa quer falar, se a pessoa não quer falar. Então é desafiante mesmo, né? A gente fica assim, às vezes, sem saber como é que faz, né? E acho que as pessoas, nossos conhecidos, estão na mesma situação que eu me percebi, né? Eu falei, caraca, eu estava do mesmo jeito antigamente, não falava nada, né? E às vezes é como eles sabem lidar. O que eu tenho feito hoje, eu mesmo falo. Ontem eu levantei a blusa assim do nada, né? Tipo, mexi na barriga. Aí eu olhei pra minha barriga e falei, nossa, como é que estaria a minha barriga hoje? Que eu ainda estaria grávida, né? Se eu não tivesse perdido a luz, eu ia ter de 1º de julho, a data prevista, né? Então, 1º de julho. Aí eu ainda estaria grávida, né? Então, como é que seria que estaria a minha barriga? Desse tamanho, desse tamanho? Então, eu mesmo falo para que também fique mais simples para as outras pessoas, né? Porque não vou falar, então eu falo com os amigos, falo com a mãe, falo com o pai, então eu fui aprendendo no meu tempo a eu também falar, né? Já que os outros não estão falando, eu vou falar e eu quero falar. E o meu trabalho me ajuda muito com isso, né? Eu sei que a maioria das pessoas não passam por isso, não tem um trabalho que permite. Mas às vezes você pode mesmo começar a falar, né? Ou buscar as pessoas no seu contato, porque realmente às vezes a gente não sabe como lidar, né? É difícil a gente lidar com outra pessoa que teve uma perda tão importante, né? Então a gente às vezes fica ali meio travado, né?
Sim. Pode ser uma coisinha que você mesmo buscar. E hoje em dia ainda tem o problema, né, dessa quarentena que deixou todo mundo longe, né? Aí, Verdade. além de tudo, a gente ainda teve esse afastamento social aí que ainda deixa cada um no seu quadrado, né? Então, pegou tudo de uma vez, né? Mas às vezes pode ser uma coisa também, você pode você mesmo falar, à medida que você for se sentindo bem, você mesmo, né? Porque eles não sabem, né? Eu mesmo, quando eu via alguém que passava por isso, eu achava que era melhor não falar nada do que falar e às vezes magoar a pessoa. Mas a gente, ou realmente, né? O nosso filho é a coisa mais importante da gente. Então, a gente quer falar que a pessoa existe, né? É muito interessante isso, né? Às vezes pode ser uma outra coisa para você, né? Começar a falar para as pessoas também, à medida do seu tempo também, né? À medida que você for se sentindo confortável, né? Então, acho que é isso, Letícia. Se você puder resumir em uma palavra, como é que foi a sessão hoje? Qual palavra que você fala? Gratidão. Ai, que bom. Seria isso. Muito grata por poder me abrir, por trocar experiências, por ouvir alguém que já passou pela mesma situação e que está bem, né? Então, como você falou, eu não sabia que era tão recente assim, a sua perda também. E como você é forte. Mas que bom que você aprendeu a ser fraca para depois chegar a ser forte, né? Exatamente. É exatamente isso. A gente sendo fraca, a gente aprende a ser forte. É exatamente isso mesmo. O melhor conselho que eu recebi foi da Lu. Carol, precisa aprender a ser fraca agora, que esse é o nosso momento mesmo de ser fraca, de ser cuidada e pronto. Então, vamos embora. Eu já estou em pedaços mesmo, já estava ruim. Então, foi fácil ficar fraca. Era só parar de fingir. Tem 4 meses. Eu perdi a Lígia 26 de novembro de 2019. Mas vou seguir seu conselho também. Vou me deixar ser fraca, né? Isso, exatamente. Permitir ser fraca, no caso. Exatamente. Se permita para que depois fique mais fácil reconstruir ali os caquinhos e fazer um vaso que seja mais bonito, ou ser igual a Fênix, que, né, vira cinza e depois ressurge muito mais bonito. Acho que a gente vai aprendendo isso, né? É verdade. Muito bom poder participar disso com você. Você tem lá meu e-mail, qualquer coisa é só mandar, a gente conversa. Eu não sei se você tem no Instagram também, qualquer coisa, tem direct lá também. A gente vai conversando. Se surgir alguma coisa, Letícia, a partir de tudo que veio agora, tá? Pode ser que surja um insight para você depois, se quiser compartilhar alguma coisa depois, é só me mandar no áudio que ficar melhor, no e-mail, no direct também, tá bom? Então você pode contar comigo, tá bom? Tá. Obrigada, então, tá, joia. Um beijo, bom restinho de terça, e aí a gente vai te falando por aí, tá joia? Então, tá. Obrigada, tá? Nada. Tchau, tchau.